Hoje em dia a gente vive o fenômeno da transição nutricional, né? Que é a mudança nos padrões de alimentação, mudança geral na alimentação e diminuição da atividade física. A alimentação antes era mais saudável, era mais natural, a gente tinha os alimentos básicos como verdura, frutas, legumes em grande quantidade, cereais, leguminosas como feijão. E dando lugar hoje, né? Antigamente era isso, hoje a gente tem muito mais alimentos prontos, processados, congelados, mais práticos. E por quê? Porque se trabalha muito, se corre muito, as pessoas não têm mais tempo. O tempo é uma justificativa muito forte para se comer desse jeito. A obesidade está aí, né? O excesso de peso está aí, as pessoas têm buscado comer muitas vezes mais saudável, mas não sabem o quê. Os principais problemas hoje em dia é o consumo em excesso dos alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos com uma série de ingredientes, aditivos químicos, né, exemplos, refrigerantes, biscoitos são caracterizados como ultraprocessados, no lugar dos alimentos básicos ou minimamente processados, que seriam os legumes, frutas, verduras, pães. Hoje em dia, com esses alimentos industrializados fazendo parte da maior parte das nossas escolhas, nós temos um consumo excessivo de sal, açúcar e gordura. Essa seria a recomendação diária de sal a ser consumida por nós. E, por exemplo, quando alguém compra um salgadinho de pacote num horário de fome, ai, não tenho o que comer, é mais barato, é o que eu tenho na hora para comprar, ela está consumindo no salgadinho de pacote praticamente a quantidade indicada de sal por dia a ser consumida. Isso num determinado horário. E nas outras refeições de sal também que ela vai fazer, vai agregar muito mais sal do que é o recomendado. Então isso predispõe os riscos que traria, problemas do coração, hipertensão, pressão alta. Aqui nós temos exemplo, a quantidade de açúcar recomendada no máximo por dia, que seria uma colher de sopa cheia, né? Quando alguém compra, ou toma, ou opta por um copo de refrigerante, não precisa ser dos grandes, 200 ml, um exemplo, está consumindo isso aqui de açúcar só em um copo, praticamente bem próximo da recomendação diária. E por fim, um risco muito grande que se tem com o consumo dos industrializados é o teor de gordura que eles trazem, né? Aqui, na verdade, é um exemplo pensando no leite. Eu tenho aqui o leite. O leite em si, ele não é um alimento ultraprocessado, esse leite de caixinha que a gente consome, mas aqui eu só trago para nós pensarmos no teor de gordura. Então, leite semidesnatado, com o teor de gordura dele, e o leite integral. Então, dá para ver que é bem maior a quantidade de gordura. Esse teor aqui, um pouco a mais, é o que se encontra nos lanches, hambúrgueres, né, dos fast foods, pacotinhos de batatas fritas dos fast foods. Então, sempre que possível, optar por alimentos grelhados, assados, cozidos ou ensopados. No caso de lanches, grelhados, com pouca gordura, com carnes magras, preferencialmente se for caseiro, né? Um hambúrguer caseiro, a gente tem muito mais condições de controlar a gordura, tanto para grelhar, fritar, quanto na própria carne, na massa, para poder preparar o hambúrguer, do que se a gente comprar pronto, né? Tanto congelado no mercado quanto comprar no fast food, ele vai ter muito mais gordura. Nós deveríamos fazer todos os dias pelo menos 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, né? No mínimo. Pensando em almoço e jantar, nós temos aqui uma sugestão de composição, que se chama prato modelo. Aqui nós temos metade do prato composto de verduras e legumes, crus e ou cozidos, então um exemplo, verdura refogada, uma salada com legume cozido, e a outra metade composta pela parte quente da refeição. A presença do arroz e do feijão, eles se complementam perfeitamente no teor de aminoácidos, de proteínas importantes para o nosso organismo. Então, arroz, feijão e sempre um alimento rico em proteína, que seria uma carne, né? Ou frango, ou peixe, ou carne bovina mesmo, carne suína, preferencialmente grelhados, assados, cozidos ou ensopados, sempre usando o mínimo de gordura possível para preparar. Esse arroz poderia ser substituído por uma batata assada, uma batata corada, uma mandioca cozida, um macarrão, alho e óleo com brócoli. Esse feijão pode ser trocado por grão de bico, lentilha, ervilha cozida ou um purê de ervilha. Essa carne, né, aqui um frango, pode ser trocado por peixe, por carne bovina, suína ou mesmo ovos, um omelete. E aqui a infinidade que a natureza nos dá, né, de legumes que podem ser utilizados, verduras que podem ser cozidas ou não.
E aí sim a gente teria uma refeição bem equilibrada, rica em vitaminas e minerais e nutritiva mesmo, de fato, para nós. Muito melhor do que qualquer sanduíche de fast food que a gente possa consumir. Quando não se come de forma regrada, né, em 3 em 3 ou 4 em 4 horas, a gente não respeita muito a nossa fome, passa longos períodos em jejum, acaba se montando um volume muito maior do que isso. E quando nós sugerimos uma quebra desse jejum, sempre comer alguma coisa, né, alimentos adequados nos horários certos, de acordo com a nossa realidade, a gente consegue sim consumir menos volume de comida. Isso ajuda a controlar o peso, ajuda a manter a saúde de uma forma mais adequada. Como sugestão de sobremesa, nós devemos sempre preferir as frutas, com casca, de preferência, porque elas têm bastante fibras, têm bastante vitaminas e minerais e vão compor bem essa harmonia de uma refeição bem balanceada, bem rica em nutrientes, que é o que a gente precisa, né? Quanto mais nutrientes a gente tem, e quem realmente é rico nesses nutrientes, vitaminas e minerais de forma abundante são vegetais, como frutas, verduras e legumes, mais prevenção de doenças a gente tem. A gente agora pode partir para as refeições intermediárias, que são entre o almoço e o café da manhã, entre o almoço e o jantar, que são os lanches, ou da manhã ou da tarde. Então, sugestões balanceadas, bem naturais, bem nutritivas que nós temos são essas. Uma fruta com um iogurte, que pode ser de polpa de fruta, pode ser um iogurte simples desnatado. E essa daqui, um pouco mais reforçada, um iogurte líquido, pode ser também um iogurte como esse, ou um café com leite, eventualmente, se é do gosto, né, se é da preferência da pessoa. Pode ser um leite batido com fruta e cereal, por exemplo, uma granola, uma farinha de aveia. Aqui um sanduíche simples, que também poderia ser feito com pão de forma simples ou integral. Pode ser pão francês também, torrada, né, seria indicado, com alguma coisa, então um recheio de queijo branco, ou mesmo a margarina, que seja mais simples, né? E a fruta, sempre a presença da fruta, porque ela vai trazer mais nutrientes, mais vitaminas e minerais e vai trazer uma composição também melhor para esse lanche. Pensando sempre em ter uma alimentação equilibrada, tanto nos lanches quanto nas refeições principais, né? Rico em cálcio, fibras, vitaminas, minerais, não deixando os alimentos ricos em carboidratos, que são energéticos, a gente precisa de energia para estudar e trabalhar. De lado, a gente consegue ter uma boa nutrição, disposição para o estudo, para o trabalho e sempre lembrar, evitar sal em excesso, açúcar em excesso e gorduras em excesso. Fazendo tudo isso, vai caber o bolo, vai caber o brigadeiro, o sorvete, a gente tem que ser feliz. Tem que comer de tudo um pouco. A gente não deve dar lugar a modismos alimentares ou preconceitos com os alimentos. Cabe sim em qualquer momento, uma festa, um bolo, um aniversário, um salgadinho frito, isso que não seja sempre, que não seja frequente, sendo moderado, tudo cabe na vida da gente.